Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é dia de assistidos do mês, finalmente. No caso, mês de abril, que foi um mês muito interessante, assim, de filmes. Então a gente vai falar sobre todos eles, mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, curtir e comentar esse vídeo. E lembrando que eu vou deixar aqui na timeline separadinho os gêneros de cada filme, beleza? Bora, sem mais delongas. Então vamos começar com o nosso gênero favorito aqui no canal, que é o terror. Nós temos O Boneco de Barro, filme que está disponível na Netflix. É um filme de terror folclórico taiwanês, que basicamente você tem como um cerne ali o personagem principal como um designer de jogos e que ele leva acidentalmente um boneco de barro amaldiçoado para sua casa. Mas afinal, o que esse designer de jogos tem a ver com o boneco amaldiçoado? Foi tudo uma coincidência absurda do destino? E como o caminho dele se encontra nessa peculiar história? Basicamente, esse designer de jogos, ele tá desenvolvendo um jogo de terror que ele é baseado num assassinato real que aconteceu numa casa. Eles precisam ir lá na casa, escanear todo o local, porque a casa abandonada vai servir ali como cenário do jogo, realidade virtual, né, com VR. E como foi esse tal de assassinato? Esse crime é o mistério de Risu, em que um marido acaba matando toda a sua família, sua esposa, dentro da casa com uma faca, e depois ele se suicida. E relatos acreditam que esse cara, ele estava possuído quando ele cometeu esse crime. Esse é o cenário que vai ser utilizado nesse jogo. Mas um crime que parecia ser uma simples possessão acaba se desenrolando em algo muito maior, cheio de segredos, onde a mulher, né, a esposa dessa família, ela era uma escultora famosa chamada Liu Hixin. Ela tinha o seu ateliê para fazer essas esculturas de argila, terra de cemitério, ou seja, ali uma terrinha de pessoas mortas, né, de espíritos antigos. Ela entalhava talismãs nas suas esculturas atrás para manter esses espíritos dentro dessas esculturas, né? Era muito comum de você selar esses espíritos em algum objeto. E uma dessas esculturas é um bebezinho de barro, né, de argila, daí o nome do filme. E ele tem um espírito, um demônio selado, só que o selo é rompido. E quando essa galera que tá fazendo lá o escaneamento do local, eles acabam entrando em contato com a escultura do bebê. Só sei que o boneco vai parar dentro da casa desse designer pra ele construir essa narrativa no jogo. E a mulher dele também é uma artista, então ela também mexe com essas coisas de artesanato, de argila. E aí ela entra em contato, ela é possuída e ela tá grávida ainda por cima. Eu achei muito legal o início nessa premissa ali, né, de você mexer com esse folclore, talismã, selo, mas aí tudo tem seu limite. E nesse filme, o limite foi quando eles trazem essa vibe muito anime, da metade pro final virar uma batalha absurda ali contra espíritos e a pessoa ali que manja do ninjutsu. Sério. Pra tu ter uma noção, rola até voodoo, que utiliza ali os bonecos. O sangue entrou em contato com aquele boneco, com aquele espírito. Você faz mal pro boneco, você tá fazendo mal pra pessoa. Então, eles misturam tanta coisa. Como se não bastasse a Liu Hixin ter feito esses bonecos com a terra de cemitério, ela ainda utiliza partes do seu bebê que ela acabou de perder. O que já não tava ruim piorou. Ela perdeu o bebê e ela usou isso, ela ficou doida, ficou muito triste, ela queria manter esse espírito ali perto dela. Vira uma palhaçada que só. Eu acho que não funciona essa questão de você trazer elementos meio Jujutsu Kaisen, pra quem gosta de anime aí, né? Naruto, o cara tava literalmente fazendo movimentos de mão pra selar o espírito demoníaco de volta. Muito ruim. No fim das contas foi muito ruim, apesar de ter ali um início muito criativo. Eu acho que essas histórias elas funcionam muito em animações e também em quadrinhos, livros, animes. Por isso minha nota aí pra Boneco de Barro é 1 estrela, né? Não recomendo. Agora já indo para um terror que me chamou a atenção e me prendeu, temos aí, é até difícil o nome de falar, né? As Fitas de Pug. Ai, vai ser muito difícil, gente. Vai estar o pôster aqui, mas é As Fitas desse fulano. É um filme que tá disponível na Prime Video, ele é de 2007, então ele não é recente, mas ele vai brincar com essa questão de documentário realista e found footage, que adoramos, né? E é tão, mas tão perturbador que foi cancelado a distribuição desse filme na época que ele lançou, por ter um conteúdo ali muito complicado, né? Cenas
de tortura explícitas e foi pra um lado meio cult do terror, em que poucas pessoas tiveram acesso a esse filme. E aí isso gerou aquele burburinho na época, né, de, meu Deus, as imagens que estão desse filme são reais. E na verdade não, é tudo ficcional, criado para parecer um documentário de verdade, com cenas de fitas encontradas ali desse serial killer que torturava vítimas, né, torturava as mulheres, sequestrava e fazia diversas coisas bizarras. E o filme já começa a gente acompanhando a polícia de Nova York encontrando essas caixas e caixas de centenas de VHS, né, numeradas, que o tal do serial killer deixou pra trás. Tem toda uma equipe forense que fica ali assistindo as fitas. Eles tiveram que assistir horas e horas de fitas pra conseguir tentar achar pistas desse cara e ir atrás dele, essa investigação absurda, entender por que ele estava fazendo isso, como que era o modus operandi dele. E tudo filmado pelo próprio assassino. Tem uma cena forte dele abordando uma menina que tava ali no jardim da casa, né? Essas casas nos Estados Unidos não tem muro, então a criança tava ali brincando, ele sai do carro e ele vai conversar com a menina. Ele acaba sequestrando a menininha e ela nunca mais aparece, né? Meio que dada como morta. Fora o caso principal ali de uma mulher que ele sequestrou e que ficou um tempão com ele, sendo escrava, né? Sendo torturada, e a mulher com sérios problemas traumáticos em relação a isso. E ela não conseguia mais se ressocializar. Então eles brincam com essa parte de intercalar o filme com as entrevistas, né, dos agentes e as imagens, as fitas. As cenas são realmente bem cruéis, não tem tanto corte assim, entendeu? Então você fica ali na angústia junto com a vítima. Vale a pena dar uma conferida. Minha nota é 3 estrelas pra esse filme que foi banido aí durante uma década. Ah, vale mencionar que no filme também eles citam o Ted Bundy, né, como um ajudante da investigação, como sempre falam, né, que você quer saber mais sobre serial killers, você vai lá na cadeia, na prisão e entrevista os principais serial killers. E aí eles simulam isso aqui nesse filme também, querendo saber como encontrar esse assassino, se ele vai voltar ou não. A polícia vai investigando justamente pra entender se faz sentido ou não nesse caso. O filme também acaba aí sem uma conclusão do que a gente esperaria de um possível documentário realista sobre o serial killer, né? A gente sempre tá esperando um julgamento, o fim, né, dessa pessoa, dela ser capturada, e enfim, e aqui não tem. Mas é justamente de propósito pra você ter essa sensação de caraca, essa pessoa ainda tá solta. Aqui nós temos um terror psicológico com um fundo ali baseado em um cenário esportivo, onde acompanhamos um jovem quarterback treinado por um ídolo veterano. E aí a gente mergulha em temas como idolatria, sacrifício, danos mentais e físicos ao corpo por conta dessa obsessão pelo sucesso no futebol americano. Tyreek Withers, no papel aí de Cameron Cage, que é a grande promessa aí do futebol americano, e como o seu treinador veterano ali, pirado das ideias. Não poderia ser outra pessoa senão o Marlon, de Todo Mundo em Pânico, interpretando o veterano Isaiah White. E o Isaiah vai transformar a vida do Cameron em um pesadelo quando eles vão para um retiro, né? Para que o Cameron tenha uma imersão no mundo do futebol americano e aprenda com o melhor. E o Isaiah, ele é pirado das ideias porque ele realmente vê o futebol americano como um sacrifício. Ele ser o melhor jogador é a grande ambição, o grande objetivo, e nada mais importa, né? Tem até um lance aí de você pegar o sangue do melhor jogador, do seu antepassado, e injetar em você para que aquilo ali corra nas suas veias, consiga atingir a glória e etc. Então vira uma coisa muito de psicológico, porque a gente tá no lugar do Cameron e vendo o que tá acontecendo. E em vários momentos ele tá sendo drogado ali pelos treinadores, pela equipe médica, então ele fica na alucinação de isso aqui tá acontecendo mesmo, não tá acontecendo, a gente fica nessa dúvida. Ele se infiltra em festas bizarras que funcionam como seitas. E no fim, o Cameron tava só realmente fazendo um papel ali de próxima estrela que daria, né, que assinaria, que faria um pacto pra conseguir ser o grande jogador, o melhor jogador. Será que o Cameron aceita? Aí você vai ter que assistir pra ver. Eu acho que aqui a direção fotográfica funciona bastante, tem bastante cor, a alusão, né, a essa questão de alucinógenos, você tá numa loucura absurda. Tem até um momento que rola uma questão de raio-x, né, quando eles estão lutando aí. Como é um jogo de contato, querendo ou não, vai ter traumas, e muitos desses jogadores são afastados por
lesões ali do crânio. E eles utilizam esse artifício do raio-x pra mostrar ali, né, todo o esqueleto humano. Mas o filme é meio cansativo. E aí, nos últimos minutos do filme, que vai pra parte que é o cerne central. Então, Gold, pra mim, recebeu 2 estrelas. Não acho que foi isso tudo, mas foi interessante ver esse outro lado. É cansativo esse mundo do esporte, realmente é um saco. Think of it as a gift from the God. Tivemos um salvador do mês? Tivemos, porque em abril assistimos A Maldição da Múmia, dirigido aí por Lee Cronin. Tem review completa do filme aqui no canal que eu já soltei, tá? Com spoilers, então se você já assistiu A Múmia, corre pra lá pra ver o resumo, a crítica, as curiosidades. Tá muito legal esse vídeo e é um filme, assim, gostosinho de terror que dá aquele gás pra gente continuar o ano com força total. Então não perde tempo, vai lá descobrir o que aconteceu com a Kate. E agora seguindo para mais um filme de terror, Undertone, que a gente reagiu ao trailer já aqui no canal. A gente tinha algumas expectativas, tinha ali um papo de, meu Deus, Undertone vai ser o filme mais imersivo, assustador do ano, por conta de ter essa proposta do áudio e o terror a partir do som. E relembrando aí a história de Undertone, temos aqui Evangeline e Justin, que são apresentadores de um podcast de terror sobrenatural, paranormal. O filme lida justamente com a relação da Evangeline, tá ali apresentando, né? Ela geralmente escolhe o período da madrugada pra gravar o podcast. E ela tá na casa da mãe, cuidando da mãe que tá super doente, tá de cama, ali quase num estado vegetativo, só dorme. A mãe super idosa, religiosa. E o Justin recebe por e-mail, de forma anônima, 10 áudios pra eles escutarem durante, né, o podcast. E esses áudios são tão estranhos e misteriosos que coisas começam a acontecer na casa dela também. A gente consegue escutar aqui um casal desse áudio, Mike e a Jessie. O Mike tá gravando esses áudios pra provar que a mulher dele, ela é sonâmbula. Como apresentadora ali, né, criando esse conteúdo de podcast, ela precisa ser mais cética. A todo momento ela debatendo com o Justin sobre a veracidade desses áudios, se foram montados, armados ou não. Pra piorar, a Evangeline descobre que ela também está grávida. Então a pira vai começar, porque não somente os áudios são perturbadores e têm uma profundidade, mas eles têm uma ligação direta com a vida da Evangeline, da Eve. Ou seja, tem uma música, uma cantiga infantil que rola nesse áudio, que é uma música que a mãe dela cantava pra ela quando era pequena. A mulher do áudio tá grávida e tá passando por aquilo, e a Evangeline tá ali pensando em abortar, né, em não ter o filho. As palavras estranhas que a Jessie nos áudios está falando durante o momento que o Mike grava, né, ela dormindo, ela começa a repetir algo de trás pra frente, e aí descobrem que ela tá meio que conjurando, né, chamando uma espécie de demônio. Ela fica falando entre Abzu, mas o Justin e a Eve, escutando esse áudio, eles conseguem identificar que raios que é Abzu e qual é o objetivo dele, que é um demônio sequestrador de crianças que está presente no folclore do Oriente Médio e da Europa. Tem ligação direta com essas cantigas infantis criadas para passar um certo medo para as crianças. Tipo o lance da música do Bicho-Papão e essas coisas. Ele não somente está presente nessas cantigas infantis, esse demônio, mas também nos testamentos antigos, né? Absu sofria de infertilidade, por isso ele invejava as mulheres que poderiam ter filhos. Ele entrava na casa das mães e matava seus filhos recém-nascidos. O filme cria essa tensão de você estar escutando fita por fita e quando chegar ali nas últimas, no 9 e no 10, vai acontecer algo... meu Deus. Aliado ao fato de que a mãe, dormindo, ela começa a se mexer. É quase como uma pegadinha, né? Tu chega lá no quarto, tem uma coisa num lugar diferente e a mãe tá lá, parada, sem se mover. O único momento que aparece a mãe, de fato, se movendo é aquela cena do trailer. E aí eu não vou falar mais nada porque entra na parte de spoiler, mas o que me chamou mais atenção é isso, que o filme trabalha muito bem essa questão da sonoridade, do imaginário. É um filme que você vai mais imaginar o que tá rolando ali em volta e nos áudios, né? Mas ao mesmo tempo você tá tenso junto com a Eve de tipo, olhando pra trás de noite, de madrugada, porque coisas estranhas estão acontecendo na casa enquanto eu estou escutando esses áudios. E a sensação de você tá convidando algo sem você tá querendo. Então até você assistindo o filme, quando você escuta essa parte, né, de chamando o Abzu, tu fica, caraca,
A pessoa, eu tô assistindo um filme, tô convidando um demônio pra minha casa. Quem nunca teve essa sensação assistindo algum filme? Pra eles ocuparem esse espaço do filme onde só existe os dois apresentadores escutando o áudio, eles utilizam de artifício de que a câmera vai viajando, dando a volta assim na casa, sem mostrar a Ivy. A Ivy tá lá escutando o áudio no fone. Aí a câmera vai viajando, mostrando outros cômodos da casa pra gente ter uma noção espacial do que tá acontecendo ali em volta. Um ponto negativo pra mim tá justamente nisso, nessa promessa durante o filme inteiro de que algo terrível vai acontecer. É como se não houvesse uma recompensa de terror pra gente que tá assistindo. A gente tá ali só na promessa. E aí do nada, é um desenho na parede estranho, uma luz piscando, a mãe brincando, a mãe é muito... Faltou a mãe da Ivy, da Evangeline, ser um elemento de terror mais ativo, mais presente na história. Mas sim, entregou uma experiência auditiva de terror muito, muito satisfatória, muito boa. Por isso, eu considero Undertone como um filme mediano, tá? Ele é super assistível. Então, Undertone, 3 estrelinhas, tá na média. You shouldn't have called out to her. It's what she wants. Finalizando aí o gênero de terror, tivemos Primata. Lancei recentemente aqui no canal, se você não assistiu, corre lá pra ver a minha review sobre Primata, que me surpreendeu, tá? Lida com essa questão da imprevisibilidade de você ter um animal de estimação silvestre que a qualquer momento pode atacar você. Pela primeira vez eu vi um filme de terror que mostra, né, a potência, né, a força de um animal desses, que é um chimpanzé, o quanto ele é forte e destrutivo. Então teve cenas muito legais ali das mortes, né, do assassinato, do gore. E tá muito legal esse vídeo, assiste lá, tem curiosidade sobre o making of, como foi feito, e uma história real que foi inspirada. Entrando agora no subgênero de drama, assisti 2 filmes de drama, e o primeiro deles foi Depois da Caçada, que tá disponível na Prime Video. Temos aí Julia Roberts no papel principal de professora de filosofia chamada Alma, e o Andrew Garfield como seu colega de profissão, também é um professor, e que ele é acusado por uma aluna de abuso sexual. De que lado a Alma vai ficar, né? Então é um dilema moral como essa revelação chega pra ela, porque ela é muito apegada ao amigo. E quais são os segredos que a Alma esconde também do passado dela? O que isso tem em relação com esse fato que ocorreu agora no presente? Então o filme explora a cultura woke e a complexidade do discurso acadêmico e as contradições pessoais, até onde vai o limite das pessoas, como aquele professor, né, no papel do Andrew Garfield, se sente o direito de fazer o que fez e sair impune, negar aquilo e virar o jogo, e muito mais aí. Eu acho que tem ali alguns plots interessantes no filme, mas ao mesmo tempo é um filme com um ritmo muito lento. E me pareceu que o roteiro deu uma forçação de barra pra passar pano em várias coisas que não são legais, sabe? Nessa questão do abuso, de relação professor com aluno. Meio problemático, ao meu ver, e minha nota pra esse filme foi 2,5 estrelas. Apesar disso, a atuação deles é muito boa. Nothing I would have done could have changed what's happening. You don't know that. You don't know that. All you want is accountability. Everything is supposed to make you comfortable. E aí, seguindo para mais um filme de drama, temos A Vida de Chuck, baseado aí num conto de Stephen King e dirigido por Mike Flanagan. É um drama existencialista que narra a vida de Charles Chuck Krantz, interpretado aí pelo Tom Hiddleston, e celebra a alegria aí dele de viver, a finitude humana e o impacto de um indivíduo comum no mundo. Eu gostei muito do início do filme, né, que traz outros personagens além do Tom Hiddleston. Tom Hiddleston demora um pouquinho para aparecer, a princípio ele aparece só em cartaz, né, uma propaganda de um agradecimento pelos 39 anos vividos. O filme começa com uma vibe bem de ficção científica, de um mistério, de um suspense, e é dividido em 3 atos, só que começa de trás pra frente. E o terceiro ato seria um cenário pós-apocalíptico e misterioso, simbolizando aí a sua morte, todo o universo dele interior que se criou. Parece meio complicado pra quem não assistiu o filme, mas durante o filme a gente vai entender o que significa esse universo. Esteja ciente que é um filme mais existencialista e tudo ali é uma metáfora da vida do Chuck. E aí no ato 2 a gente já tem a vida adulta do Chuck. Aí sim, o Tom Hiddleston aparece, já chega lá com o carisma dele. Tem um momento que ele tá na rua, ele é um contador, ele trabalha como contador. E tem uma menina ali que é baterista,
e ela tá ganhando dinheiro dela, tocando na rua ali como artista. E ela começa a mudar o ritmo da música porque queria tocar algo que combinasse com aquele cara que chamou a atenção dela. E aí, do nada, ele para em frente e começa a dançar. Tem uma cena absurda ali, estilo musical, né? Filme de musical, me lembrou muito La La Land essa cena. E tem todo um significado pra ele, porque depois, quando ele fica doente, né? Ele começa a perder todos os movimentos, as capacidades motoras dele no geral, né? Vão embora. E aquele momento ali, naquele segundo, se ele não tivesse dançado, se ele não tivesse aproveitado, talvez nunca mais ele teria experienciado algo do tipo. Encerra com o último ato dele, né, da infância, como ele lidou com as tragédias familiares e com a relação dele com a música, com a dança, como a influência familiar, né, como aquele ambiente moldou quem o Chuck seria no futuro. Só que eu senti o filme muito rápido, acabou muito rápido, deu uma sensação pra mim que faltava algo, como se o filme tivesse incompleto, mas deixa aquele gostinho de reflexão, de você ficar relembrando cenas específicas do filme, frases como a do poema, né, que é Eu Contenho Multidões. Não li o conto do Stephen King, mas fiquei super curiosa, até pra saber se aprofunda mais em algum sentido. Por isso minha nota para Chuck é 3,5 e vale a pena você conferir. Eu sou maravilhoso. E é isso, gente. Esse foi o saldo de abril. O que vocês acharam? Já assistiram esses filmes? Comenta aqui que eu quero saber. Fiz escolhas boas esse mês? No terror, eu acredito que sim. Nem todo mês é mês de melhores. E vai estar aparecendo aqui nos cards todos os filmes que eu já comentei aqui no canal pra vocês maratonarem os vídeos. E se liga nesses aqui também. E a gente se vê no próximo Assistidos do Mês. Um beijão. Espero que vocês tenham gostado e tchau!